Som. Bom dia, irmãos. Vamos cessar as conversas. Vamos nos assentar, por favor. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmos 103. E vamos ficar de pé, irmãos, quem puder. Salmos 103. Todos acharam? Salmos 103. Vamos lá, vamos ler. Ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia. Quem te supre de todo bem, de modo que tua juventude se renova como da águia. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. Não acusará perpetuamente e nem conservará sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas transgressões. Pois seu amor para os que temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Já o homem, sua vida é como a erva, ele floresce como a flor do campo. Quando o vento passa, desaparece e ninguém sabe para onde foi. Mas o amor do Senhor, para que os temem, permanece para todo sempre, e sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam sua aliança e para os que se lembram de cumprir seus preceitos. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus, e seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor, vós seus anjos poderosos em força, que cumpris suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendizei o Senhor, vós, todos os seus exércitos, vós, seus servos, que executais sua vontade. Bendizei o Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ó minha alma, bendize o Senhor. Amém, irmãos? Que essa manhã de Dia dos Pais, a nossa alma venha louvar, venha engrandecer, venha adorar e venha bendizer o nome do Senhor essa manhã. Que o nosso Deus tem prazer em ouvir a sua igreja, os seus servos cantando, adorando, bendizendo o nome dele. É um convite que o Senhor faz para todos nós, seus filhos, é cantar, é louvar, é adorar ao nome dele. E a nossa adoração, irmãos, não é só aos domingos. A nossa oração, o nosso culto não é só domingo que não, é todos os dias. Domingo nós nos reunimos na casa do Senhor porque nós nos amamos. Nós nos reunimos porque nós amamos ao Senhor. Mas o nosso bendizer ao Senhor, o nosso cantar é diariamente. É com a nossa vida, com a nossa atitude. É como a gente trata o porteiro da sua casa, como você trata o seu funcionário, é como você trata seus pais, sua esposa, seu marido. A nossa ética perante os nossos irmãos é o nosso louvor. A nossa conduta é o nosso culto a Deus. Então nós reunimos uma vez na semana, terça-feira também, mas aos domingos, para juntos louvarmos ao Senhor. Porque nós queremos juntos nos ver, nos amar, nos perdoar, conversar, saber como o nosso irmão está e, aproveitando, adorar o Senhor. Amém? Então, nós estamos hoje aqui reunidos para bendizer o nome do Senhor. Eu quero te convidar a quem puder ficar de pé. Nós vamos orar e vamos dar início ao nosso louvor. Senhor, obrigado, Pai, por mais um domingo na Tua casa. Obrigado porque
O Senhor é o maior exemplo de pai para nós, porque o Seu Deus zela por nós, o Seu Deus não nos trata segundo nossos pecados e nossas transgressões. O Senhor Deus é rico em amor. Assim como o céu se eleva, Senhor, na terra, assim é o Teu amor para conosco, Senhor, é muito grande. E nós Te louvamos, Senhor, nós Te adoramos essa manhã, porque nós queremos que a nossa alma venha bendizer o Senhor, o nosso coração venha cantar para Ti, em forma de gratidão a tão grande esse amor para conosco, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, que a nossa alma venha cantar a Ti, nossa alma venha bendizer o Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos declarar, irmãos, que nós estamos reunidos para adorar o Senhor. Aleluia. Nós estamos reunidos. Aleluia. Em Teu nome, Senhor. Ó bendito, estamos nós aqui pra Te adorar. Amém. Do Calvário nos amastes, com Teu sangue nos compraste. Estamos. Aleluia, Senhor. Para Te adorar, Senhor. Para Te adorar. Para Te adorar. Para Te adorar. O véu já se rasgou. Eu posso me achegar na sala do Teu trono e Te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. O véu, declare. O véu já se rasgou. Eu posso me achegar na sala do Teu trono e Te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. E nós estamos. Nós estamos reunidos em Teu nome, ó bendito. Declare. Estamos nós aqui pra Te adorar. No Calvário nos amastes, com Teu sangue nos comprastes. Estamos nós aqui pra Te adorar. E pra Te adorar. Pra Te adorar. Pra Te adorar. O véu já se rasgou. Eu posso me achegar à sala do Teu trono e Te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. O
já se rasgou. Eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Eu espero em ti. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio. Confiamos no teu amor, Senhor. Aleluia. Que tens por mim, Senhor. Eu espero, declare. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Pra te adorar. 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 O véu já se rasgou. Eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. O véu já se rasgou. Eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Que essa manhã o nosso coração venha se encher, Pai, do teu amor, Senhor. Aleluia. Que o nosso prazer, Senhor, seja te adorar. Que o nosso prazer seja te louvar, Senhor, essa manhã. Aleluia. Amém, irmão? Esse é o seu desejo? Adorar o Senhor essa manhã. Declare isso para o nosso Deus. Aleluia. Declaremos. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dar louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer. E toma! Toma o meu coração, toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar,
cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Nosso desejo, Senhor, é te honrar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mais uma vez, irmãos, esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, de toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer. Mais uma vez, toma. Em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Adora o Senhor. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Aleluia, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor, te honrar como Pai, Senhor, como Pai de nossas vidas. Como Pai, Senhor, de todos nós aqui, nós queremos, como irmãos em Cristo Jesus, te dar toda a honra e todo o louvor essa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bem, queridos, nesse momento nós iremos passar agora para os dízimos e ofertas, e que nós possamos fazer isso de todo o nosso coração, como nós sempre falamos, né? É com alegria, é com amor pela obra. Essa semana mesmo vocês ficaram sabendo, né, que a Raquel e o Jake já foram, né, hoje. A Raquel foi de madrugada para Arapiraca. E mais uma vez a gente queria agradecer por todo o empenho da igreja. Quando a gente fez o almoço, a igreja estava aqui. Fora os irmãos que ofertaram para essa viagem, porque se vocês não tivessem ofertado só com o dinheiro do almoço não daria, né? Mas muitos ofertaram e com isso a gente conseguiu abençoar a vida deles. E isso tudo é pelo coração, pelo amor à obra. Amém? Então quando a gente tem um amor pela obra do Senhor, a gente dá tudo que a gente pode dar. Então que você possa fazer isso de todo o seu coração nesse exato momento, que você possa dar o seu melhor para o Senhor, para o sustento da obra dele. Se a obra dele continua aqui, se nós estamos ainda aqui nesse prédio, se nós temos feito tudo que nós temos desenvolvido aqui nesse lugar, é porque o Senhor tem nos sustentado e Deus tem sustentado você para que você possa ser o mantenedor dessa obra. Então faça isso com amor, com carinho, né? Como o Mateus sempre fala, eu também falo aqui, jamais com barganha. Jamais oferte esperando 3 vezes mais, mas que você possa ofertar e dizimar para a obra, com amor, com carinho. Amém, queridos? Então que você possa fazer isso nesse exato momento. Mas antes de você vir aqui, eu queria orar com vocês. Feche teus olhos. Deus, muito obrigado por esse domingo. Obrigado por esse domingo, Dia dos Pais também. Obrigado por cada pai que está aqui hoje representando a sua família. E eu peço, Deus, que o Senhor possa cada dia mais sustentar a vida desses homens. Nós que muitas vezes, né, muitos pais estão trabalhando, ralando, preocupados com as suas casas. Muito obrigado pela saúde que o Senhor tem dado. Não somente os pais, mas todos nós estamos aqui. Muito obrigado pela tua provisão. Muito obrigado pelo teu cuidado para com a nossa casa. O que seria de nós se o Senhor
não estivesse nos sustentando e sendo conosco. E por isso nós te bendizemos. E Deus, nesse exato momento agora, nós queremos te ofertar, nós queremos dizimar para a tua obra, para que o seu reino avance sobre essa terra. Muito obrigado, Deus, pela provisão sobre essa igreja. Muito obrigado pelos mantenedores, muito obrigado pelos dizimistas fiéis, que não abrem mão de estar ofertando e dizimando para que o teu reino avance, para que esse lugar possa progredir para a honra e glória do teu nome. Nós te bendizemos. Eu peço, Pai, abençoe a vida daqueles que estão desempregados. Existem pessoas que às vezes estão enfrentando desemprego, as portas não estão se abrindo e muitas vezes bate uma ansiedade, o nosso coração fica temeroso diante de como é que vai ser o amanhã, como é que vai ser o mês seguinte. Eu peço, Pai, que esses que estão se encontrando desempregados possam descansar no Senhor e que as portas possam se abrir. Nós cremos muito nisso, que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. E nós precisamos crer no Senhor. Os meus irmãos estão se encontrando em desemprego, que eles possam crer, que eles possam confiar, que eles possam também correr atrás e crer que o Senhor vai abrir a porta. E eles vão estar trabalhando em breve, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meu irmão, que você possa trazer com amor e com carinho, né, a oferta e dízimo do Senhor. Amém, irmãos. Enquanto nós vamos trazendo dízimos e ofertas, vamos adorar o Senhor, amém? Dizendo: canta a minha alma. Que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu e canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti. Anjos descendo, trazendo do céu, ecos excelsa, graça de Deus. E canta minha alma, declaremos: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade, aleluia, do meu Jesus. E canta, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
ardente louvor. E canta minha alma, Canta minha alma, canta ao Senhor, vem dele sempre, ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, vem dele sempre, ardente louvor. e canta minha alma, declaremos. Canta minha alma, canta ao Senhor, vem dele sempre, ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, vem dele sempre, ardente louvor. Aleluia, Senhor. Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em nós, bendize o teu santo nome, Senhor, essa manhã. Louvado seja o Senhor, Pai. Que a nossa alma continue cantando ao Senhor durante a palavra, Senhor. Que a tua palavra venha falar aos nossos corações essa manhã. Venha aquecer, Senhor, o nosso coração. Venha trazer fogo, Senhor, no nosso coração e luz na nossa mente essa manhã. No nome de Jesus, Senhor, que nós pedimos. Amém, Pai. Amém, Jesus. Amém. Crianças estão liberadas. Vamos aguardar um pouquinho elas subirem. Sabe que esse momento fica um pouquinho tumultuado. Mas amém, meus irmãos. Bom dia. Bom dia. Amém. A paz do Senhor. Achei que vocês estavam dormindo. E agora eu consigo enxergar, tá, meus irmãos? Então, então é uma benção aí. Agora eu estou enxergando em HD. Então agora, se alguém dormir durante a pregação, se alguém fizer cara feia... Antes eu não conseguia olhar, não via a expressão de ninguém. Agora eu consigo... Então se você dormir hoje, meu irmão, sabe que eu estou vigiando você. Mas é mais um domingo que nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, louvando, ouvindo a palavra de Deus, e depois desse louvor que nós tivemos, é um privilégio podermos parar também e ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós, né? Porque o nosso cântico, o nosso louvor, ele é sempre uma resposta àquilo que Deus fala, né? Nós estamos sempre respondendo ao que o Senhor nos diz na sua palavra, e por isso nós cantamos em resposta ao nosso Deus, por isso nós oramos em resposta ao nosso Deus. Então, toda a nossa vida espiritual, ela é desenvolvida em resposta à palavra do Senhor, né? Então, se nós não lemos a palavra, se nós não meditamos na palavra, nós podemos até cantar, nós podemos até orar, mas provavelmente a nossa canção e a nossa oração vai ser bem rasinha e bem fraquinha. Por isso nós precisamos estar o tempo todo fundamentados na palavra. Dito isso, pode abrir a sua Bíblia então, em 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos finalizar esse capítulo e hoje nós vamos meditar do verso 18 ao verso 22. Primeira Pedro, capítulo 3, dos versos 18 ao verso 22.
Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento, nos dando entendimento, nos dando compreensão, nos fazendo entender a Tua palavra, Pai, e acima de tudo, nos ajudando a viver de acordo com ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu preciso começar, meus irmãos, dizendo que esse é um texto extremamente difícil. Esse talvez seja um dos textos de mais difícil interpretação que a gente tem no Novo Testamento. E há diversas propostas interpretativas, a gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui nessa manhã, porque muitas vezes esses detalhes, eles nos fazem sair do verdadeiro significado do texto. A gente começa a tentar entender o que será que aquilo ali está querendo dizer especificamente, e a gente acaba se esquecendo do verdadeiro significado do texto. Há detalhes, sim, que são de difícil compreensão para nós, mas dentro do estudo da hermenêutica, por exemplo, que é a ciência de interpretação bíblica, ela nos ensina que, em primeiro lugar, a Bíblia ela interpreta a própria Escritura e que nós devemos interpretar os textos mais difíceis à luz dos textos mais claros. Então, independentemente dos detalhes desse texto, nós conseguimos compreender qual a intenção de Pedro ao relatar isso aqui que ele escreveu. Esse texto, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas é importante porque às vezes a gente chega em um texto assim e a nossa curiosidade salta mais, a gente fica tentando, não, o que será que quer dizer aquilo ali? Jesus pregou aos espíritos em prisão? O que ele pregou aos espíritos em prisão? Quem eram os espíritos em prisão? O que ele pregou? Quando que ele pregou? Foi depois da sua morte? Foi depois da sua ressurreição? Foi em algum outro período? E a gente fica tentando encontrar esses detalhes, às vezes a gente perde um pouco o verdadeiro fio da meada, né, do texto. E Pedro, ele tem uma mensagem muito clara para os seus leitores ao escrever esse texto. Na semana passada, Jefferson pregou aqui, ele falou sobre sofrer injustamente. Como cristãos, nós devemos estar preparados para sofrer injustiças, sem revidar, mas entendendo que essa pode ser a vontade de Deus para nós. Nós viemos a sofrer injustamente. E talvez a gente olhe para textos assim e a gente se pergunte, por quê? Por que eu devo estar pronto para sofrer injustiças? Por que eu devo receber injustiças de modo tão passivo, sem revidar, sem querer devolver na mesma moeda? E é difícil para nós ouvirmos isso, porque a gente sabe quando dói na pele, quando pisam no nosso calo, quando te ofendem. A gente sabe que é difícil, por exemplo, não querer revidar.
não querer devolver na mesma moeda, não querer dar o troco. Mas Pedro está dizendo, percebam, no verso 17, que a gente não leu hoje, Jefferson leu na semana passada, olha o que Pedro diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que por praticarem o mal. E os leitores de Pedro original poderiam dizer: por quê? Por quê deveríamos receber de tão bom grado assim o sofrimento, principalmente quando ele é injusto, quando a gente sofre, não porque você está recebendo a justiça de uma ação ruim que você fez, de algo mal que você fez, mas quando você sofre exatamente porque você está fazendo bem, porque você está agindo de maneira correta. E isso acontece frequentemente. Isso acontece com mais frequência do que nós estamos, às vezes, dispostos a enxergar. É engraçado, porque essa realidade, ela traz um problema, principalmente para pessoas que foram criadas dentro de uma bolha de proteção, né? Isso acontece, às vezes, com pais superprotetores, que acabam fazendo de tudo para que o seu filho seja criado dentro de um mundo aonde não há sofrimento, aonde não há morte, aonde não há pessoas mais. E isso geralmente traz um problema. Por quê? Porque a realidade é assim. E quando a gente cria as nossas crianças dentro dessas redomas superprotegidas, quando elas vão para o mundo real e elas encontram sofrimento, e elas encontram pessoas mais, e elas encontram dificuldades, elas precisam lidar, por exemplo, com a morte de alguém, de algum parente, elas não sabem como reagir. Por quê? Porque elas foram protegidas desses estímulos, elas foram protegidas, foram criadas como se todo mundo fosse bom, todo mundo vai te ajudar, se você fizer as coisas certas, as pessoas estarão ao seu lado. E aí ela entra no mercado de trabalho e ela vê que as pessoas estão ali o tempo todo para prejudicar ela, mesmo se ele não estiver fazendo nada. Que as pessoas vão falar mal pelas costas, que as pessoas vão dizer coisas que você fica assim, cara, por quê? Simplesmente não tem uma explicação, é a realidade. O mundo é cruel. O mundo é um mundo injusto, onde injustiças vão acontecer. E quando a gente cria os nossos filhos dessa maneira, num conto de fadas, como se tudo fosse dar certo, como se a vida fosse boa, como se basta você fazer tudo direitinho e as pessoas vão te apoiar. Não, a verdade é que na maioria das vezes ninguém vai te ajudar. Ninguém vai estender a mão para você. Há situações sim que nós encontramos pessoas extraordinárias que às vezes te ajudam sem nada em troca, mas geralmente o que acontece é que as pessoas dizem, você precisa molhar minha mão aqui para ajudar. E a gente vai vendo que o mundo não é essa proteção que a gente teve quando a gente vivia dentro da casa dos nossos pais. Aí você entra no mercado de trabalho, começa a trabalhar e você vê lá situações que você não sabe explicar. A pessoa simplesmente pega no seu pé, fala mal de você pelas costas, te trai, fala injúrias sobre você, quer te prejudicar e você simplesmente não sabe por que essa pessoa quer te prejudicar. Por isso nós devemos estar preparados como cristãos para essa realidade num mundo que não aceita a verdade de Deus, em primeiro lugar. Jesus, ao orar por seus discípulos, ele diz, olha, eu envio vocês ao mundo, mas não como o mundo. Vocês não são do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer, por amor a Deus, nós somos entregues à morte todos os dias, como são entregues ao matadouro, citando o Salmo, né? Então, a realidade do sofrimento, principalmente do sofrimento injusto, ela é algo que está presente na nossa vida e nós não podemos ignorá-la. Porque se nós fizermos isso, nós temos a tendência de nos fragilizarmos e não sabermos nos posicionar e reagir quando essas situações acontecem na nossa vida. Reagir como cristãos. Então, os leitores de Pedro poderiam estar se perguntando por que nós devemos aceitar de bom grado as injustiças que são cometidas contra nós. E a resposta dele vem justamente no verso 18. Veja o que ele diz aí. Pois também Cristo
padeceu, ou seja, sofreu, morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O que Pedro está dizendo para os seus leitores é que nós devemos aceitar de bom grado as injustiças que são cometidas contra nós, porque foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Só que Pedro não está dizendo, aceite isso porque você é um masoquista, porque você gosta de sofrer, porque o sofrimento é bom. Não, Jesus não se submeteu ao sofrimento, não padeceu pelos nossos pecados, porque ele gostava de sofrer. Ele se entregou voluntariamente, porque aquilo que estava proposto no final do sofrimento justificava e era maior do que todo o sofrimento que ele havia passado. Porque todo esse sofrimento proporcionou algo infinitamente maior do que aquilo que ele estava passando. E o que foi isso que o sofrimento de Cristo proporcionou? Ele nos conduziu para Deus. Por isso Cristo se submete voluntariamente ao sofrimento, porque através do seu sofrimento, ele estava fazendo algo maior, que aos olhos dos homens é inacreditável, é surreal. É impossível ao homem na carne compreender o que Cristo fez. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, como o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios. Então Pedro diz, Jesus sim foi morto na carne, mas vivificado no espírito. E essa diferença entre carne e espírito aqui, a gente sabe que em alguns momentos a palavra carne ela pode significar umas coisas, em determinado momento ela pode significar outro. Nesse contexto, carne aponta para aquilo que é material, para aquilo que é visível, para aquilo que os nossos olhos enxergam. A área de atuação da natureza, natural, daquilo que acontece normalmente. Mas vivificado no Espírito significa que Jesus foi vivificado na esfera do Espírito, na área de atuação do Espírito. Ou seja, não naquilo que os nossos olhos conseguem contemplar, mas uma realidade superior. Então o que Pedro está dizendo para os seus discípulos é que, muitas vezes, a recompensa daquilo que nós vamos receber não se dá no campo daquilo que os nossos olhos enxergam, no campo daquilo que é natural, mas uma vitória muito mais elevada, em uma realidade muito mais elevada, uma realidade espiritual. Então Pedro está dizendo, olha, às vezes nós queremos receber naquilo que está na carne, naquilo que é visível, naquilo que é natural, mas maior é recebermos um prêmio que não se pode comprar, que não se pode comparar. É por isso que, mais uma vez, o apóstolo Paulo vai dizer que nós caminhamos pelo quê? Pela vista? Não, né? Nós caminhamos pela fé e não por vistas. Não caminhamos por aquilo que nós vemos. Nós caminhamos pelaquilo que está prometido em Cristo Jesus para nós. Então Pedro está dizendo para os seus discípulos, Pedro está dizendo para os seus leitores, submetam-se a esse sofrimento que vocês estão passando, a essa perseguição que vocês estão passando, e esse era o sofrimento que eles estavam, os leitores de Pedro estava sendo infligido sobre eles, é o sofrimento de pessoas que estão sendo perseguidas por causa de professarem a fé em Jesus. Que estão sofrendo hostilidades porque eles são cristãos. Porque eles estão dentro de uma sociedade pagã que adora outros deuses e que considera aquilo que eles fazem uma blasfêmia.
É interessante que os primeiros cristãos eram acusados de serem ateus. Sabiam disso? Os primeiros cristãos eram acusados de serem ateus. Por quê? Porque eles criam em um Deus que não tem imagem, eles criam em um Deus que é espírito, eles criam, não se prostravam diante de estátuas, não adoravam diversos deuses, adoravam ao único Deus. E isso para aquela sociedade politeísta, aquela sociedade que abraçava várias religiões, para ele, quando eles olhavam para esse povo estranho, que adorava só um Deus, que não se enxergava, um Deus que não se pode ver, um Deus que não se tem uma estátua, eles olhavam e falavam, eles estão desvirtuando a verdadeira religião. E foi, inclusive, essa acusação que foi levada aos cristãos, por exemplo, quando o Império Romano caiu. O Império Romano, que foi uma potência durante muitos anos, como vocês sabem, aí, lembrando a história história geral, a história da igreja também, o Império Romano ele se torna cristianizado a partir de Constantino. É uma figura muito controversa aí, mas Constantino se converte a Cristo e com isso o cristianismo ele ganha ares mais oficiais dentro do Império e ela começa a crescer cada vez mais, a ponto de se tornar a religião do Império Romano. Lá na frente, quando o Império Romano começa a declinar e começa a ser invadido pelos bárbaros, aí, pelos povos que estavam circunvizinhando ali o Império, e aí ao final Roma cai, as pessoas começaram a acusar e dizer assim, Roma está caindo porque ela abandonou os seus deuses. Roma está caindo porque ela se tornou cristã. Então houve um movimento de tentar resgatar uma cultura pagã nessa época, porque eles acreditavam que o Império Romano estava caindo porque abandonou os seus deuses. Esse é o contexto que essa galera está vivendo. É claro, não exatamente esse contexto, que isso se dá vários anos à frente, né? Mas dentro dessa realidade de hostilidade à fé cristã. E Pedro diz, submetam-se ao tratamento injusto que vocês recebem por serem cristãos, porque foi exatamente isso que Cristo fez. E ele fez isso porque algo maior estava proposto para ele, não na esfera da carne, mas na esfera espiritual. Algo muito superior, algo de valor supremo estava sendo entregue por meio de Jesus. E nós precisamos, então, aprender a enxergar as coisas dessa forma, a enxergá-las pelo valor que elas têm no campo espiritual, e não apenas no campo físico, não apenas no campo natural, porque isso é muito pequeno. Porque o sofrimento que nós podemos receber, ele é ínfimo, comparado à coroa de glória que teremos com Cristo. Comparado à recompensa que nós receberemos junto ao nosso Senhor. Então Pedro está ajudando os seus leitores a recalibrarem o seu coração. A bússola do nosso coração, né? Para que ela aponte para Deus. Pedro está ajudando os seus leitores a entenderem e a interpretarem o sofrimento a partir da ótica cristã, a partir do exemplo de Jesus. E assim nós devemos viver. E aí Pedro continua no seu argumento, a partir do verso 19, no qual, e aqui entram as dificuldades do nosso texto, né? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. E aqui entram as dificuldades do nosso texto. Por quê? Porque há algumas interpretações, algumas extremamente equivocadas, e algumas que você vai precisar estudar. Não vou te dar aqui, essa daqui é a interpretação correta, né? Vamos falar aqui a respeito de algumas, e aí depois você estudando pode tirar as suas próprias conclusões.
Esse texto é difícil para nós porque nós precisamos responder a 3 perguntas, esse trecho especificamente. Quem são os espíritos em prisão? E há algumas respostas. Alguns intérpretes, ao longo dos anos, interpretaram de determinadas maneiras esse texto. Alguns diziam que esses espíritos em prisão eram os incrédulos que morreram. Outros diziam que os espíritos em prisão eram os crentes do Antigo Testamento que morreram. E outros afirmavam que os espíritos em prisão eram os anjos que caíram lá em Gênesis e que Jesus teria ido pregar a esses anjos caídos. Uma outra questão que a gente precisa lidar com esse texto é: o que Cristo pregou? Qual foi a mensagem que ele levou da sua pregação? Alguns dizem que Jesus estava pregando uma segunda oportunidade de arrependimento para esses espíritos que estavam em prisão. Outros dizem que Jesus foi pregar a conclusão da sua obra redentora. Outros que Jesus foi pregar a condenação final desses espíritos em prisão. E um terceiro ponto que a gente precisa lidar com esse texto é quando Jesus foi e pregou. Nos dias de Noé, entre a sua morte e a sua ressurreição, ou depois da sua ressurreição? Então perceba, não é um texto fácil de nós interpretarmos. Uma das interpretações que a gente não pode ter de maneira nenhuma e que era muito famosa, por exemplo, com os pais da igreja, bem no princípio, era uma interpretação alegórica que dizia que Jesus, após a sua ressurreição, foi ao inferno e pregou àqueles que estavam ali, aos demônios, uma espécie de pregação de arrependimento, uma segunda chance. Essa interpretação, meus irmãos, nós não podemos tê-la de maneira nenhuma, porque em nenhuma parte das Escrituras nós encontramos qualquer doutrina que diga ser possível a demônios se arrependerem, a esses anjos que haviam caído lá em Gênesis, que agora se tornaram demônios. Então, não existe uma possibilidade de arrependimento pós-morte. Nós não temos isso nas Escrituras. De maneira nenhuma nós podemos conceber essa interpretação. Existem 2 outras interpretações que a gente pode conceber. E, como eu disse, você vai precisar estudar, ver os argumentos. Se você quiser ver bem, inclusive conhecer bem cada ponto desse texto, eu recomendo para vocês um livro do Wayne Grudem, que é um comentário de 1 Pedro. Lá ele tem um apêndice que ele destrincha cada uma dessas opções, mostrando os pontos fortes, os pontos fracos, mostrando qual é mais coerente, qual é menos coerente. Mas tem 2 outras que talvez a gente possa compreender um pouco melhor. Uma é a que particularmente eu creio que faz mais sentido dentro do que Pedro está dizendo, é que Jesus pregou através de Noé. Quando a arca estava sendo construída, para aqueles que hoje são espíritos em prisão, mas que naquele tempo estavam em desobediência. Enquanto Noé construía a arca. E por que isso faz sentido? Porque é basicamente o mesmo contexto que esses cristãos estão vivendo. Noé, um homem justo, pregava o juízo de Deus que estava próximo e chamava o povo a se arrepender. E o povo não se arrependeu. O que aconteceu foi que poucas pessoas foram salvas através da arca. Apenas Noé e 7 membros da sua família. Noé foi insultado, Noé foi zombado. E há muito dessa noção, tanto baseada no Antigo Testamento, quanto em textos de sabedoria judaica, que não fazem parte da Bíblia, mas que concebiam essa noção de que Noé foi zombado, hostilizado na sua época, pregando o juízo de Deus e sendo completamente ignorado, pregando que o juízo de Deus viria e que o povo precisava se arrepender, e ainda assim, poucos deram ouvidos à pregação de Noé.
Então Cristo estava, por meio de Noé, na área de atuação do Espírito, por meio do Espírito, falando através da boca de Noé, que o autor de Hebreus vai dizer para nós que era um pregador da justiça. Noé pregava a justiça de Deus. E faz sentido que essa seja uma possível interpretação do texto. Por quê? Porque ela casa bem com o contexto que aqueles cristãos estavam vivendo. À semelhança de Noé, eles anunciavam as graças e misericórdias de Deus, mas também o juízo eminente. Deus vai trazer o seu juízo sobre nós. E o que acontecia com eles? Eram hostilizados, eram zombados, eram perseguidos, assim como aconteceu com Noé. E Pedro diz, olha, mas não desanimem, porque ainda que o número pareça menor, foi assim também com Noé. Poucos foram os que foram salvos, que ouviram a mensagem. Então, não é porque vocês estão em menor número, não é porque vocês estão sofrendo esse tipo de coisa, que isso significa que vocês foram esquecidos por Deus, porque isso aconteceu com Noé também. Porque foi exatamente isso que ocorreu quando Noé estava construindo a arca. Quando Deus, com paciência, esperava que as pessoas se convertessem. Mas o povo não se converteu. Então veio o juízo de Deus. E aqueles que estavam na arca foram salvos do juízo. E aí olha que interessante o que Pedro vai continuar dizendo. Apenas 8 foram salvos através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês. Não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo. Então é interessante porque Pedro traz agora uma analogia entre as águas do dilúvio e as águas do batismo. É por isso que o batismo é tão importante para o cristão, é por isso que nós precisamos passar pelas águas. Há uma simbologia muito forte em relação a isso. Assim como Noé foi salvo através da água, nós também somos salvos através da água. Nessa representação simbólica, como Pedro diz, não é o batismo que nos salva. O batismo ele não é uma limpeza exterior, uma remoção das impurezas do corpo, mas ele é um apelo, ou seja, um clamor para uma boa consciência diante de Deus. Ou seja, o batismo ele é uma coisa que acontece internamente, mas que é representada externamente. É uma realidade interna, uma realidade espiritual que é representada ali de maneira gráfica, de maneira visível. É por isso que o batismo e a ceia, inclusive, são consideradas pela igreja como a palavra de Deus sendo, como que eu posso dizer? Há uma atuação visível da palavra de Deus. É como se nós estivéssemos vendo a palavra de Deus de maneira visível através das ordenanças, dos sacramentos. Por isso que eles são extremamente importantes para nós. Então, Pedro está trazendo essa conexão entre o batismo e o dilúvio para dizer, olha, nós fomos batizados na água do dilúvio. O dilúvio, o batismo, ele representa para nós que o dilúvio era aquilo que nós merecíamos como pecadores, como injustos, como desobedientes, que haviam abandonado a Deus. Mas aqueles que estão em Cristo estão seguros na arca e são salvos através do juízo. São salvos através do juízo. Isso é importante demais para nós entendermos. Porque Deus, ele nunca satisfaz a sua justiça simplesmente a ignorando. Toda injustiça será paga.
Só que Deus não faz isso. Quando Deus perdoa os seus pecados, por exemplo, meu irmão, Ele não olha para você, varre os seus pecados para debaixo do tapete e diz assim, vai ficar tudo bem, fica tranquilo, não vai dar nada, vamos só fingir que nada aconteceu e bola para frente. Não. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele só pode perdoá-los porque a sua justiça foi satisfeita em Cristo. Deus não poupa o seu juízo. Ele nos salva através do juízo. Assim como Noé e sua família foram salvas por meio das águas, nós também somos salvos em meio ao juízo de Deus, que foi colocado não sobre nós, mas sobre Cristo. Por isso Deus não é injusto ao perdoar os nossos pecados. Ele seria injusto se de fato ele dissesse assim, não, está tudo bem. Não existe reparação nenhuma para ser feita, nada precisa ser resolvido. Deus seria injusto se ele perdoasse os nossos pecados dessa maneira. Mas é por isso que Paulo vai dizer que Deus é tanto justo quanto justificador. Porque todo pecado ou é satisfeito em Cristo Jesus, toda a punição pelo pecado, toda a ira de Deus, ou é satisfeita em Cristo Jesus, ou será satisfeita na punição que nós receberemos por não estarmos em Cristo. É por isso que a linguagem de Paulo é muito forte quando ele diz que nós devemos estar em Jesus, como alguém que está dentro de algo, como Noé estava dentro da arca e foi salvo do dilúvio. Assim também os crentes estão em Cristo. Eles são um com Cristo, fazem parte de Cristo, pertencem a Jesus. E por isso não são alcançados pelas águas do dilúvio. Pelo juízo, que era justo que Deus executasse sobre as nossas vidas. Se Deus nunca tivesse enviado Jesus para morrer pelo nosso lugar, e Ele simplesmente tivesse decidido mandar todos os seres humanos para o inferno, Deus seria completamente justo. Mas louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, Ele não é apenas justiça, Ele também é misericórdia. E Ele proporcionou para nós um cordeiro. O justo que morreu pelos injustos. Então Pedro está lembrando a eles, olha, permaneçam firmes no Senhor. Recebam as injustiças, porque Jesus recebeu as injustiças de vocês para os conduzirem a Deus. E às vezes vai ser por meio das injustiças que vocês receberão que outras pessoas também poderão ser conduzidas a Deus, ao verem a maneira como você reage a tudo aquilo. Ao verem como você reage com fé, com esperança, com confiança em Deus. Às vezes, esse é o caminho que Deus vai usar para conduzir outras pessoas ao Senhor. Assim como Ele fez com Jesus, para nos conduzir a Ele. E Pedro diz, mas não se desesperem, porque isso é natural que aconteça. Esse sofrimento que vocês estão passando, é natural que aconteça com o povo de Deus. Sempre foi assim, sempre será. O povo de Deus vai ser minoria, gente. Até a eternidade, até o reino de Cristo vir e se cumprir entre nós, seremos minoria. Essa realidade nos acompanhará até o fim, então precisamos estar prontos. Por enquanto, somos aquilo que os teólogos chamam de igreja militante. Né? Não militante no sentido que a gente tem aí hoje, né? No sentido político, mas uma igreja que milita, uma igreja que está em batalha, uma igreja que está em guerra. Mas um dia seremos igreja triunfante. Ainda não somos igreja triunfante. E há um problema quando a gente tenta achar que somos igreja triunfante enquanto ainda somos igreja militante, enquanto ainda estamos militando, enquanto ainda estamos lutando. Por quê? Porque podemos nos acomodar.
e achar que não, já está tudo certo. O Brasil já é de Deus. O Brasil é de Deus. São Gonçalo é de Deus. É de Jesus. Aí a gente olha para a nossa cidade e a gente fala assim, será? Uma das cidades que mais tem igreja por metro quadrado é São Gonçalo. Sabiam disso? Na América Latina. Se duvidar, talvez seja a que mais tem. Há um tempo atrás eu lembro que era. A igreja que tem mais igreja por metro quadrado. Você sabe disso. Você vai em qualquer esquina, você encontra uma igreja. Igrejas, às vezes, do lado da outra, uma de frente para a outra. Você vai ali na rua São Miguel, ali a Rua dos Bombeiros, cara, eu acho que ali deve ter mais de 15 igrejas, só naquela rua ali. E a gente se pergunta assim, aonde estão esses crentes? Você olha para a realidade da nossa cidade, você fala assim, cadê essa galera? Onde está esse povo? Olha para a justiça, violência, corrupção a gente tem na nossa cidade. Será que de fato São Gonçalo é de Jesus? Recentemente o prefeito entregou as chaves da cidade para Jesus, né? Numa igreja. Ato profético foi o que aconteceu. Sei lá que é ato profético. Para mim, aquilo não quer dizer nada. Enquanto não houver mudanças de fato, é só mais uma pessoa fazendo uma maluquice, um ato profético que não quer dizer, não significa nada. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente olha e fala assim, ah, não, agora São Gonçalo vai mudar. Não, gente. Não necessariamente. Pode ser que mude? Pode ser que mude. E nós oramos para que isso aconteça. Nós oramos para que Deus traga um verdadeiro avivamento na nossa cidade. Nós oramos para que Deus traga um verdadeiro renovo na nossa cidade. Mas essa ainda não é a realidade que nós estamos vivendo. Houve uma época aí, né, uns 10, 15 anos atrás, se falava muito sobre avivamento, né? Avivamento, a igreja avivada. E muitas igrejas em São Gonçalo se dizem igrejas avivadas, que venha e receba o seu avivamento, receba o seu milagre, receba não sei o quê. E o problema é que tanto avivamento aí que a gente viu, tanto barulho e pouca mudança. Pouca mudança, pouco arrependimento, pouca busca pela santidade, pouca leitura da palavra, pouca mudança de atitude, pouca confissão de pecados. Isso para mim não é arrependimento. Isso para mim não é avivamento. Vocês vão me desculpar, mas quando eu olho para as Escrituras e quando eu olho para a história da igreja, onde ocorreram verdadeiros avivamentos, a gente vê uma diferença sendo ocorrida na vida individual dos cristãos em primeiro lugar. Os cristãos começam a buscar mais a Deus, começam a confessar os seus pecados, começam a buscar viver em santidade, começam a buscar viver em justiça, praticar justiça. Começam a lutar contra o pecado. E aí isso impacta uma igreja que começa também a agir dessa maneira, e essa igreja começa a impactar o bairro, a cidade onde eles estão. Foi assim que aconteceu, por exemplo, na época de John Wesley, na Inglaterra, a ponto de os estudiosos entenderem que a Revolução da Inglaterra não foi tão sangrenta como a Revolução Francesa por causa do impacto da pregação de John Wesley naquela. Lembrando aí mais um pouquinho de história, né? Vocês vão lembrar da Revolução Francesa, foi extremamente sanguinária. Extremamente sanguinária, matou, vai para a guilhotina, todo mundo foi levado para a guilhotina em nome da democracia, né? Em nome da fraternidade, em nome da razão. Uma das maiores matanças foi iniciada ali. E o que os estudiosos indicam é que a Inglaterra provavelmente iria da mesma forma, né? Foi assim que a monarquia foi deposta na França, e a gente vê que até hoje a monarquia está lá na Inglaterra, né? Não houve isso justamente por causa do impacto da pregação de homens como John Wesley, George Whitefield. Isso sim é um avivamento genuíno. Isso sim é um avivamento. John Wesley, se eu não me engano, tinha uma frase que ele dizia assim: me dê 100 homens
cheio do Espírito Santo de Deus, e nós vamos impactar esse país. 100 homens cheios do Espírito Santo de Deus. Uma minoria. Foi assim, a caminhada de John Wesley foi assim. Ele pregava nas praças ao céu aberto e era apedrejado. Era espancado. Ele começava a pregar, as pessoas zombavam dele. Essa é a realidade do cristão, meus irmãos. Experimenta hoje você fazer o que a gente fazia um tempo atrás, 20, 30 anos, e pregar numa praça. Antigamente era tranquilo, né? Hoje em dia, provavelmente, você vai, dependendo da praça onde você for pregar, meu amigo, vai aparecer alguém mandando você calar a boca, que você está com discurso de ódio, que você é um intolerante. Provavelmente vão te apedrejar. É a realidade que a gente está vivendo. Então a gente precisa tomar cuidado, porque enquanto estamos aqui nessa era, ainda somos igreja, estamos militando, estamos lutando. Ainda não somos igreja triunfante. Precisamos tomar cuidado com isso. É o que Pedro está dizendo para eles. Enquanto estamos aqui, estamos lutando. Seremos minoria, seremos perseguidos. Mas não desanimem, porque foi assim com Noé. Assim como aconteceu com Noé, poucos foram salvos, poucos deram ouvido. Assim também é hoje em dia. E a nossa esperança é sabermos que aqueles que são do Senhor, ao ouvirem a palavra dele, se voltarão para ele. Que aquelas ovelhas de Jesus que estão desgarradas, que estão perdidas, ao ouvirem a voz do bom pastor, o seguirão. Por isso pregamos, por isso anunciamos as boas novas. Para finalizar, o verso 22, ele diz que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então Pedro termina lembrando os seus leitores, lembrando a esses cristãos algo muito importante. Jesus é soberano. Jesus tem o domínio e o poder sobre todo tipo de autoridade, quer seja humana, quer seja espiritual, e inclusive sobre as forças espirituais que agem por trás daqueles que os perseguem. Pedro está lembrando os seus leitores, ele finaliza dizendo assim: Jesus é soberano, tudo está submetido à autoridade dele. Então Pedro começa dizendo: sofram, porque Jesus sofreu. Estejam cientes de que essa realidade estará presente na vida de vocês, mas lembrem-se que Jesus reina soberano. Toda a autoridade, disse Jesus, me foi dada nos céus, na terra e debaixo da terra. Tudo está debaixo da autoridade de Jesus. Anjos, demônios, autoridades, poderes, governantes, todos eles estão debaixo da autoridade de Jesus. E isso deve nos trazer consolo. E isso deve nos fazer não temer, por sabermos que o Senhor está assentado à direita de Deus Pai, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E essa é a palavra que Pedro levou aos seus leitores originalmente. É a palavra que deve ser, que nós devemos nos lembrar também. Porque às vezes nós somos enganados, né? Às vezes você é atraído para a igreja porque você ouviu alguém dizer assim: pare de sofrer. Entre para a igreja e ganhe um carro novo. Entre para a igreja e encontre um varão, uma varoa. Entre para a igreja e sua conta bancária vai sair do débito, vai sair do vermelho. Entre para a igreja e a sua vida vai melhorar. Entre para a igreja e tudo de bom vai acontecer. E esse discurso é enganoso, ele não é verdadeiro.
Só que esse discurso não atrai, né? O discurso contrário não atrai. O discurso de Jesus que diz assim, nesse mundo vocês terão aflição. Né? É a promessa de Jesus para nós. Nesse mundo vocês vão ter aflições. Estou enviando vocês ao mundo, mas o mundo não receberá vocês. Por quê? Porque vocês não são do mundo. Porque o mundo odeia a luz. Eles preferem viver em trevas. Então nós precisamos resgatar esse discurso de que nós estamos como uma igreja que milita, uma igreja que está na luta. Um dia seremos sim, igreja triunfante. Não hoje, não agora. Precisamos estar cientes disso, meus irmãos, porque por enquanto ainda temos uma certa tranquilidade no nosso país, por enquanto. Mas do jeito que as coisas estão, não sei se vocês souberam aí, o pastor agora em Minas, né, sendo investigado pelo Ministério Público, correndo o risco de ser preso, porque o colégio que ele está à frente lá, alguma coisa assim, fez um comercial, uma propaganda contra a ideologia de gênero. E aí o cara está sendo investigado. Por quê? Porque ele é contra a ideologia de gênero. Maguinha, esses dias, me mandou um texto de uma pastora que estava sendo também investigada porque ela falou alguma besteira no púlpito a respeito de homossexuais, alguma coisa assim, e aí pegaram aquele trecho, aquele recorte da pregação e caíram em cima da mulher. Essa é a realidade que daqui a pouco talvez estará batendo na nossa porta. Já pararam para pensar? Que algum dia alguém também pode pegar um recorte de alguma pregação minha, de Jefferson, do pastor, jogar na internet e falar, olha só como eles são opressores, olha só como eles são machistas, homofóbicos. Pode ser a realidade que daqui a pouco pode estar batendo na nossa porta. Daqui a pouco pastores serão presos por, de repente, pregar contra o homossexualismo. É a realidade que daqui a pouco pode estar aqui. E aí o que a gente vai fazer? Vai achar que Deus nos abandonou? E perguntar, meu Deus, o que aconteceu? Jesus esqueceu da gente? Ou nós vamos olhar para o que a palavra nos ensina? De que era isso mesmo que isso ia acontecer. Vocês esperavam o quê? Não falaram isso para vocês? Que era isso que ia acontecer? O que vocês estavam ouvindo na igreja? O que estavam pregando para vocês? Não falaram isso para vocês? Como acontece, né? Tem um monte de gente que entra na igreja e nunca ouviu nada disso. E aí quando vem sofrimento, nossa, não, ninguém nunca me falou sobre isso. Que era isso que ia acontecer por ser cristão. Por ser cristão. E essa é a realidade, meus irmãos. Não é uma palavra fácil, não é um texto fácil, é uma palavra difícil da gente ouvir, da gente assimilar. Mas na Bíblia não tem só textos fáceis, né? E a gente precisa pregar toda a Bíblia. Aqueles textos que são gostosos de ouvir, aqueles textos, né, que fazem bem, aqueles textos que te dão um consolo, aqueles textos que você se sente abraçado, mas também existem textos nas Escrituras que nos pegam pelo colarinho e falam assim, acorda, desperta. E nós precisamos pregar ambos. Porque nós precisamos anunciar todo o desígnio de Deus que está na palavra dele. Amém? Vamos nos colocar de pé. Encerrar a nossa palavra. Pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo, Senhor, que enquanto estamos aqui, somos a Tua igreja que milita, que está lutando, não contra carne nem sangue, mas contra poderes e potestades espirituais, Senhor. Mas temos a promessa do Senhor, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, Senhor. E isso significa que a sua igreja vai avançar. E que as defesas do inimigo não resistirão.
Porque a igreja triunfa, a igreja triunfará, a igreja avançará e nada irá parar o avanço da igreja, porque o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Mas precisamos nos recordar, Senhor, que seremos perseguidos, seremos zombados, seremos humilhados, que não seremos abraçados pelo mundo, porque somos cristãos. Porque se o mundo rejeitou ao Senhor, não deveríamos nos surpreender se nós trilharmos o mesmo caminho que o nosso Mestre. Portanto, Senhor, livra-nos de querer a aprovação e o aplauso dos homens. Livra-nos, Senhor, de adulterarmos a verdade da Tua palavra para que possamos ser aceitos pela sociedade. Que venhamos nos importar mais sobre o que o Senhor pensa sobre nós do que o que os homens pensam sobre nós. E que naquele grande dia possamos ser encontrados como servos fiéis, como obreiros aprovados, que não buscaram o favor dos homens, não buscaram a aprovação dos homens, mas buscaram, acima de tudo, a aprovação do Senhor. Por isso, ajuda-nos, Deus. Pois não é fácil, mas que todas as vezes em que passarmos por um sofrimento injusto e não encontrarmos forças, possamos nos lembrar de Jesus. Nos lembrar que Ele se submeteu a todo sofrimento, o maior sofrimento de todos, porque algo muito maior estava proposto no final. Assim também é conosco, Pai, que possamos nos lembrar das promessas que nos esperam depois da cruz. Sempre haverá uma cruz no caminho do cristão, sempre. E se a nossa cruz ainda não chegou, ela chegará. E que nesse dia, Senhor, possamos estar preparados para não desertarmos, mas para seguirmos os mesmos caminhos do nosso Senhor. Em nome de Jesus, nos dê força, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém, queridos. Vamos sentar um pouquinho. As crianças estão prontas, não, né? Não. Cíntia, vai dar um aviso? Não tá bom. Rapaz querido, serve a mãe de Cíntia, né? Cíntia está ali com a Pietra no colo. Nós queremos lembrar, né, das nossas atividades durante a semana. Terça-feira, às 8 horas, nós temos o nosso momento de oração, o nosso culto de oração. Aqui na igreja é presencial. Estamos todos sendo convidados, não, convocados mesmo para orar. Para estarmos aqui orando ao Senhor, clamando ao Senhor, né? A palavra de hoje fala sobre isso. Nós queremos São Gonçalo para o Senhor, nós precisamos ser para o Senhor primeiro, né? Nós começamos a fazer diferença na nossa casa, na nossa vizinhança, e ali na nossa vizinhança, no comércio mais perto, e aí aí nós teremos, né, realmente uma cidade para o Senhor. Nós precisamos ser do Senhor, né? Eu não tenho estado aqui, porque eu separei esse dia porque eu estou fazendo um curso. Então, eu não posso estar aqui, mas é muito bom quando nós estamos aqui reunidos. Então, na terça-feira, às 8 horas, não está se prolongando muito, é no máximo até 9h15. Está sendo liberado. Não tem inscrição para esse dia. Tem condições de se fazer sem inscrição. Mas, se você pudesse estar aqui, irmãos, né? E na quinta-feira, nós temos os PGs, que são os pequenos grupos. Na quarta-feira, nós temos os pequenos grupos das crianças, papais e mamães. Nós temos os pequenos grupos das crianças, que dependendo da idade, né, eu acho que até 12 anos ainda precisa que a mamãe lembre. Vocês lembram para fazer o dever em casa?
né? Está na hora da escola, a gente bota para a escola, a gente bota para o curso de inglês, a gente bota uma porção de coisas e não vamos lembrar do PG que eles têm toda semana, toda quarta-feira, nós estamos lá. É dividido por idade, nós temos o PG dos juniores, que geralmente é às 6 horas da tarde, só difere um pouquinho quando a Patrícia faz essa reunião, quando é por ocasião, quando é ela, é 7h15, porque ela trabalha. Mas quando é eu, ou Débora, ou Edésio, geralmente é às 6 horas. E é com esse grupo que nós estamos mais preocupados, que são os grupos até 12 anos. Nós temos conversado muito sobre isso. Igreja, nós precisamos orar por essas crianças. São juniores, são os pré-adolescentes. São os pré-adolescentes. Eles não entram. E nós colocamos lá o aviso para os pais, para o recado, e os pais também não lembram os filhos de estarem ali. Então, queridos, eu não sei se vocês têm notado, mas as nossas crianças estão sendo perseguidas. Assim como foi no passado, foi mandado jogar no rio, foi dado para os deuses amaloques, né? Hoje nós vemos o quê? Nós vemos crianças sendo mortas, violentadas, crianças que estão sendo perseguidas. Eles estão começando pelas crianças. Não pense vocês que são vocês primeiro. Não somos nós, mas são as crianças. E nós precisamos acordar para isso, pais. Nós precisamos acordar para isso. Estamos acordados pela vida acadêmica dos nossos filhos, o que eles têm que fazer, o que eles vão ser futuramente, mas estamos perdendo tempo em mostrar que o Senhor é o centro da nossa vida. Então, queridos, por favor, orem por isso. Orem por isso. Botem seus filhos para assistirem, para estarem lá junto conosco. Temos os PGs dos pequenininhos também. E se vocês tiverem interesse de saber qual a idade do seu filho, quiser que ele participe, procure a Débora, as duas Déboras que são as coordenadoras, nos procurem para isso. E é quarta-feira o PG e quinta-feira, né? Nós temos outros PGs, que são os PGs dos adultos, e sexta-feira também, que é o PG dos jovens. Quinta-feira nós temos os PGs dos adolescentes, que eles estão fazendo presencial. Os jovens não, né? Os jovens é online ainda. Isso vai acabar, se Deus quiser, e nós vamos estar presencial novamente. Na quinta-feira. Na sexta-feira, nós temos o PG dos jovens. O PG da Mangueira agora também é na sexta-feira, tá? O PG da Mangueira também é sexta-feira, 8 horas da noite. O que mais, Cíntia? O que tem sábado? A escola bíblica, né? Que Maguinho tem colocado lá, ele colocou, né? Estamos falando sobre luto, né? Então, sábado tem sido colocado lá a escola bíblica, tá? E domingo, o nosso culto presencial às 9h30, não deixe de fazer a inscrição. Está fazendo presencial? Então, quinta-feira de oração, de manhã aqui, gente, 8 horas, tá? Presencial, tá? Então, vamos estar atentos a tudo isso. E se a gente lembrar mais de alguma coisa, a gente fala depois, ou procurem a Cíntia, ou procurem o pastor, para que a gente possa estar se integrado. Mas eu tenho ficado muito preocupado, porque também é a nossa área, né? São as crianças. Por favor, pais, orem sobre isso, se coloquem diante de Deus sobre isso. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Foi mandamento, é mandamento. E mandamento é para ser obedecido, né? Podemos chamar as crianças? Então, as crianças podem vir. Olha só que bonito, gente. Não é lindo nós vermos os nossos filhos, né? Na igreja, falando, louvando ao Senhor. Olha que lindo.
Bom dia! Que alegria ver esse púlpito de novo com criança, não é, irmãos? Olha, eu estava sentindo saudade disso. Das homenagens que as crianças podiam fazer, cantar. Né? Quantas as nossas crianças que estão grandes agora, né? Faziam tanto isso trazia tanta alegria para a gente. E hoje, um dia especial. Não estamos com todas as crianças aqui, como a Evangelina já pontuou. Nossos juniores não estão todos aqui, principalmente, temos só o Theo. E isso nos traz muita tristeza, que há muito tempo eles não têm vindo, alguns não têm vindo, outros vêm só de vez em quando, mas que vocês realmente orem por eles, tá, meus irmãos? Mas hoje é um dia especial, o nosso papai, o dia do pai, pai tão querido, nosso herói, né? O nosso pai brincalhão, o nosso pai que a gente ama tanto. E a gente aprende com o nosso pai, né? Como Deus cuida de nós, o nosso papai também cuida da gente. Eles aprenderam isso e queremos homenagear vocês, pais, pelo dia de hoje. O nosso coração muito alegre e feliz. Então, nós vamos fazer aqui uma leitura de um texto. Os maiores aqui vão ler um texto de homenagem a vocês e depois os pequenos também vão fazer. Vamos começar? Pai, eu admiro tanto com todas as suas virtudes e também com seus limites. Com seu olhar de amor, sempre está pronto e atento, mostrando-me o caminho da vida que está pela frente. Este mestre, cantador de histórias, traz em seu coração tantas memórias, espalha no meu caminhar muitas esperanças, certezas e confiança. Este homem alegre é brincalhão, mas também, às vezes, silencioso e pensativo. Homem de fé e grande e lutador. E luta. É sensível e generoso. O abraço aconchegante a me acolher. Meu pai é quem aprendo a viver. Pai, paizinho, paizão. Meu velho, meu grande amigão. Conselheiro, ele é o amigo. Infinito é teu coração. Obrigado, Pai, por orientar o meu caminho, feito de lutas e incertezas, mas também de muitas esperanças e sonhos. Papai, nós chamamos. Papai, nós chamamos. Muito bem. Papai, nós chamamos. Agora a segunda parte. Agora os nossos pequenos, né? A gente falou um pouquinho sobre pai e para eles poderem participar, eu perguntei para eles o que eles achavam do pai deles. Então eu dei para eles a frase: o meu pai é, e eles vão dizer para a gente o que meu pai é. Vamos lá? Ó, a tia vai perguntar: meu pai é? Você falar: meu pai é? Meu pai é legal. Muito bem, meu pai é legal. Vamos ouvir Giovana agora. Meu pai é o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Mentira, a gente não pode falar na casa do Senhor, mas a gente vai permitir só porque é o Dia dos Pais, né? Vamos continuar. Sofia agora. Meu pai brinca comigo. Muito bem. João não quis falar, ele só ficou olhando para mim, mas eu falei: seu pai é legal, ele? Seu pai é legal? Faz pra tia. Muito bem. Agora vamos ouvir Aninha. Super-herói. Herói. Meu pai é meu herói.
Isaac. Meu pai é um super-herói. Muito bem. Milena. Meu pai brinca comigo. Muito bem. Agora vamos falar bem bonito aquele. Eles vão entregar a lembrancinha para o papai. Cada um vai entregar para o seu papai. Vai lá, pega ali. E depois a gente vai entregar aos demais, ok? Entrega o papai, pega a lembrancinha. Eu queria que você tivesse com o seu filhinho aí, papai, abraçado com ele, e nós vamos orar, né, pela sua vida, pela sua grande responsabilidade e função como pai, de orientar, de amar, de cuidar. Hoje nós falamos sobre o Senhor, que é o nosso pastor, que cuida de nós. E você é o pastor da vida do seu filho. Não esqueça disso. Você é o pastor da vida do seu filho. Isso. Os papais, fiquem de pé agora, com seu filhinho no colo, dando a mão. Quem não está com o papai aí, né? Pode estar representando alguém, o papai dessa criança. Os papais, todos que estão aqui, tá? Não só com as crianças, não. Todos os papais, futuros papais, né? Temos futuros aqui também. Fiquem de pé. E vamos orar e pedir ao Senhor que você continue sendo um pai exemplar. É um pai que realmente é referência para a sua filha, para o seu filho. Senhor, nós colocamos diante de Ti e Te pedimos a Tua bênção sobre cada pai aqui, Deus. Sabemos que não é fácil, Deus, cumprir essa missão de pai, de mãe. A responsabilidade é grande, Deus, mas nós temos essa responsabilidade de amar, de cuidar, de orientar. Então queremos Te pedir a Tua graça sobre cada pai, Senhor. Sabedoria, Senhor, a cada pai. Muito amor, muita paciência, Senhor. Que eles se preocupem realmente com seus filhos e se dediquem, Senhor, nesse papel de pai que eles têm. Porque ao mesmo tempo que não é fácil, ao mesmo tempo, Senhor, que o Senhor cobra de nós, mas é uma alegria muito grande ser pai. É uma alegria, um prazer imenso cuidar de alguém, desse presente que o Senhor nos dá, que são os nossos filhos. Que o Senhor sustente cada pai aqui. Se há algum pai, Deus, que precisa de libertação, o Senhor liberte, Senhor. O Senhor transforma a vida dele, Deus. Traga, Senhor, soluções de problemas, de dificuldades que eles estejam passando, Deus. Pai, em nome de Deus, se há algum pai precisando de emprego, Senhor, abra as portas de emprego para ele, para que seja o sustento da sua casa. Levanta pais aqui que pastoreiem o seu lar, que sejam sacerdotes do seu lar, que orem com seus filhos, que leem a Bíblia com seus filhos, que sejam um exemplo de vida para os seus filhos, Senhor. Deus, nós não conseguimos fazer isso sozinho, mas o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer isso na vida de cada um. Pai, nós abençoamos os papais, Deus, e pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre eles todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, irmãos. Cadê o púlpito? Depois pega, tá bom? Queridos, vamos encerrar o culto. Só um minutinho, para as crianças subirem de novo. As crianças, negócio lá. novamente, subirem. Sementinhas, os pequenininhos, tá? Só os pequenininhos. Pausa para as crianças subirem, vamos lá.
Amém. Queremos dar graças ao Senhor por esta manhã. Você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida. Você que está aqui no templo, que você seja abençoado. Damos graças ao Senhor por tudo. A palavra de Deus veio sobre nossas vidas nesta manhã e nós todos precisamos estar atentos àquilo que Deus falou à igreja. Amém, irmãos? Que possamos guardar a palavra do Senhor em nossas vidas. É muito duro, difícil quando nós ouvimos a palavra de Deus e apenas ouvimos. E achamos até interessante, bonito, mas pedimos graças ao Senhor para que possamos internalizar a palavra, que possamos viver a palavra a cada dia. Isso é possível quando nós decidimos em Deus receber isso. Grave isso. A nossa decisão é a mais importante. E Deus vai honrar a nossa decisão. Se você não decidir, nada vai acontecer. Mas quando você decide algo que é da vontade de Deus, segundo a palavra do Senhor, Deus honra a sua vida. Eu estava ouvindo aqui sobre as crianças, né? Que bênção. E eu oro e peço ao Senhor que o Senhor ajude a cada um de nós. E especificamente nesta manhã aos papais, que possamos ser exemplos, que possamos viver a palavra de Deus. Não existe ninguém perfeito, ninguém, mas decidimos em Deus sermos sacerdotes do nosso lar. Amém? E isso o Senhor honra. Todos nós precisamos andar na presença de Deus. Então, irmãos, que o Senhor possa abençoar cada um, que possamos guardar a palavra, que possamos viver a palavra e que o Senhor continue abençoando os papais nesta manhã, nesse dia, e que toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero mais uma vez louvar a Deus por você que está aqui, por você que está em casa, e que todos nós possamos glorificar o Senhor e viver com o Senhor a cada dia. Eu quero orar nesta manhã, incluindo as pessoas, nossos irmãos que estão enfermos, parentes, vizinhos, amigos. Eu quero que você possa apresentar agora ao Senhor a sua vida e aquela pessoa que você conhece que está enferma. E mais uma vez, meu irmão, você que está em casa, você que está aqui, você que não tem mais o papai, né, aqui da terra, lembre-se, Deus é fiel e o nosso Pai que está nos céus, Ele cuida de você a cada dia. Amém? Ele supre você a cada dia, porque Ele é fiel e Ele é o nosso Deus. Vamos orar agora, irmãos, encerrando, e vamos andar com o Senhor. Essa atitude nós precisamos tomar a cada manhã, a cada dia. Obrigado, Senhor, por essa manhã, na Tua presença, pelos cânticos, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, de cada criança, de cada jovem, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos papais mais uma vez. Que o Senhor possa capacitar a cada um de nós para que possamos ser exemplos para os nossos filhos e netos e que possamos ouvir a Tua voz e andar com o Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós apresentamos a Ti nesta manhã aquelas pessoas que estão doentes. Senhor, coloca a Tua mão agora de poder, Senhor, sobre cada uma. Pedimos agora a bênção do Senhor, pedimos o milagre do Senhor, a intervenção do Senhor nesta manhã. Restaura, Senhor, a saúde, Senhor, restaura a vida de cada um. E eu também te peço aqui por cada pessoa que entrou aqui, Senhor, que o Senhor possa continuar falando a esta pessoa, que o Senhor possa renovar as suas forças, que o Senhor possa perdoar os pecados e que o Senhor possa sustentar a cada vida. Abençoa, Senhor, as famílias neste dia, que todos sejam abençoados e sustentados pelo Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Leva-nos debaixo da Tua bênção, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus,
repousa em cada coração, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Dê um tchau para o seu irmão de longe. Amém.